Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. E bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tem algum relato pra me enviar, o e-mail também tá aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos os vídeos postados aqui no YouTube estão disponíveis em formato de áudio lá no meu Spotify, e o link já tá aqui embaixo na descrição do vídeo, assim fica mais fácil você me encontrar por lá. E como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução do vídeo, então a gente já vai, né, pros relatos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e se tiver disponível a opção de hypar, hypa pra mim, porque também me ajuda muito. Lembrando também, gente, antes, assim, dois recadinhos antes de ir pro vídeo, que se vocês gostarem dessa coletânea sobre estradas, assim, assombradas ou coisas que aconteceram em estradas, coloca aí nos comentários, porque eu tava olhando no meu e-mail pra separar os relatos, e assim, gente, tem muito relato envolvendo estrada. Então, assim, eu fui pegando alguns, aí depois eu vi que, nossa, já tava demais, não precisava mais pegar tanto relato, mas ficou, assim, muito relato lá mesmo, muito mesmo. Então, se vocês gostarem desse tipo de coletânea, põe aí nos comentários que depois eu faço outra. Lógico que eu vou dar um tempo, né? Porque tem que... pra, tipo assim, de uma coletânea pra outra é bom espaçar ali um certo tempo, senão fica enjoativo. Mas se vocês gostarem, coloca aí nos comentários. Um outro recadinho é que eu tava olhando os comentários de alguns outros vídeos aí que eu postei recentemente, e algumas pessoas reclamando da quantidade de propaganda nos vídeos. E assim, gente, não tem muito o que eu fazer. E sim, é a gente, né, dono do canal, que autoriza a quantidade de propaganda que o YouTube pode colocar no vídeo. E no meu, eu libero pro YouTube colocar quantas propagandas ele quiser. Porque os vídeos são longos, então dá pro YouTube colocar bastante propaganda. E, gente, eu faço isso pra mim não ter que botar negócio de membro no canal. Inclusive, o YouTube fica me enchendo o saco pra eu criar, né? Tipo, é tipo uma comunidade, eu não sei muito bem como que chama, como funciona. Mas aí vocês terão que pagar pra assistir o conteúdo. Gente, desculpa, assim, mas eu acho isso cúmulo. Eu sei que tem muito criador de conteúdo que faz, mas eu não acho interessante, porque o YouTube já é uma plataforma que paga muito bem, então eu acho que é desnecessário. E eu acho que eu só faria isso caso eu vier a criar um conteúdo, uma coisa assim muito extraordinária, uma coisa assim muito, nossa, meu Deus, não encontro lugar nenhum, dá muito trabalho, eu gasto muito dinheiro produzindo, aí até vai. Mas fora isso, não, assim, o que eu recebo com os vídeos normal, pra mim já tá de bom tamanho. Então, é por isso que tem muita propaganda, porque o vídeo é comprido, então vai ter mesmo. Se os vídeos fossem mais curtos, teria menos, mas como é vídeos longos, aí o YouTube aproveita e põe bastante propaganda. E assim, a única opção que eu tenho pra essas pessoas é assinar o YouTube Premium, que aí você não precisa assistir propaganda. Só que assim, eu, Liandra, que já fui assim, bem pobrinha, eu nunca liguei de ver propaganda pra assistir as coisas, não. Inclusive, gente, eu fui ter, tipo, Netflix, essas coisas, depois de velha, porque eu assistia tudo em site pirata, dorama, então. Gente, eu assistia propaganda, eu roubava Wi-Fi dos outros pra me poder conseguir baixar as coisas, tudo em site pirata, eu nunca liguei. Mas aí, se caso você liga e você não gosta, a opção é pagar o YouTube Premium, que aí não vai ter propaganda. Mas, gente, é umas propaganda é coisa de 15, 20 segundos no máximo, então, assim, vai de cada um. Mas eu tô explicando que é uma parada que não tem muito o que eu fazer. Mas enfim, já falei demais, eu falo que eu não gosto de enrolar na introdução, e nessa eu enrolei, que já tem 3 minutos de introdução. Então chega de conversa fiada e bora pros relatos. E o nome do nosso primeiro relato se chama O Espírito que Pegou Carona Comigo. Olá, Liandra, tudo bem? Deixa eu ver se pode falar. Pode. Me chamo Niel e tenho 21 anos e não vejo problema em falar o meu nome. Liandra, eu nunca fui uma pessoa, assim, de acreditar muito em coisas sobrenaturais. E até hoje eu duvido um pouco de algumas coisas. Mas adoro o tópico e já presenciei algumas coisas, que se esse relato for escolhido, eu mandarei depois. Adoro os seus vídeos. Então vamos lá. Enfim, vamos ao relato. Liandra, eu moro no interior do Maranhão, um povoado bem pequeno, assim, bem pequeno mesmo. Tem no máximo 600 pessoas nesse povoado. E eu faço faculdade na cidade vizinha. Eu vou descrever melhor o trajeto que faço todos os dias, né, para ir à faculdade para melhor entendimento.
E bom, eu saio do interior de moto, ali onde eu moro, mais ou menos que fica mais ou menos 10 quilômetros de estrada de terra. E vou até a cidade vizinha, para que nessa cidade vizinha eu possa pegar o ônibus para assim ir até a cidade onde eu faço a faculdade. E fica assim a uns 54 quilômetros. Então eu saio às 5 e chego por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Bom, em uma noite, minha colega, que fez esse trajeto comigo, não foi. Faltou por conta que sua aula foi cancelada. Então fui sozinho, pois era a última semana de aula antes das provas finais e eu não podia perder. Bom, tudo bem. Assim, tava tudo bem até a hora de voltar. Leandra, a minha moto na época era uma Pop 110 e ela estava com os pisca-alerta ali queimados. E já tinha tempo que eles não estavam funcionando mais. Mas como na cidade não tem fiscalização, então eu nunca me importei em consertar. Enfim, nesse dia que a minha colega não foi, eu tive que voltar sozinho e eu nunca tenho medo de voltar sozinho. Já voltei várias vezes, inclusive. Só que nessa noite era uma noite de lua cheia e estava bem claro. Dei início ali ao meu trajeto de volta para casa e era por volta de 00:10. E Leandra, na estrada ali de terra existe uma curva bem fechada. E nessa curva, do lado da estrada, tem um cemitério. Quando passei pela curva, os piscas ali da moto, que não funcionavam há meses, começaram a acender, assim, do nada. E aí eu fiquei, ué, como que isso tá ligando se tá queimado? Bom, foi então, Leandra, que eu senti um peso na parte de trás da moto, como se tivesse algum passageiro, mas não tinha, eu estava sozinho. E tava ali com a moto em movimento, então não tinha como alguém ter, sei lá, sabe, pulado na garupa da moto. E não foi como se tivesse pulado, mesmo. Eu só senti a moto ficando mais pesada e com um pouco mais de dificuldade de andar. Eu já tava gelado de medo e aí eu comecei a acelerar o máximo que pude. Passei pelo cemitério bem rápido, mas aquele peso continuava. Foi então que eu olhei pelo retrovisor da moto e vi os cabelos de uma mulher. Eram cabelos brancos, longos e lisos assim ao vento. Eu não consegui ver o rosto e nem a outra parte. Eu só vi mesmo os cabelos ali balançando com o vento. E foi aí que eu acelerei o máximo que eu pude ali na moto. Bom, quando eu cheguei no meu interior, o peso simplesmente sumiu. Eu não sentia mais aquele peso na garupa e nem via mais os cabelos daquela mulher. Chegando em casa, eu fiquei pensando naquilo e tive até pesadelos. Contei pro meu namorado, que é espírita, e aí ele disse que poderia ser um espírito talvez pegando carona para sair ali do cemitério. Enfim, Leandra, esse é o meu relato, eu espero que você leia ele em alguma de suas redes sociais. Um beijo e me diga o que você acha que foi. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E eu também acho que foi a mesma teoria do seu namorado, porque eu já recebi outros relatos aqui, inclusive eu fiquei muito pensativa se eu já tinha lido ou não esse relato aqui no canal, porque eu já contei um muito parecido, mas como o e-mail estava fechado ainda, então não tem como eu ter lido, porque ninguém abriu o e-mail, mas eu já li uma história muito parecida, então não só aqui como no TikTok também, bem antes assim de eu ter canal no YouTube, então essas histórias de que você passa perto de cemitério e você sente ali um peso, como se, sei lá, o espírito estivesse pegando carona, gente, é muito, muito mais comum do que a gente pensa, então eu também vou nessa teoria de que provavelmente era um espírito que queria ali chegar na cidade. E assim, ainda bem que não te fez mal, não causou acidente, não causou nada, né, porque a gente sabe que tem alguns espíritos zombeteiros que adoram causar confusão assim na estrada. Mas enfim, muito obrigado por ter enviado o relato e manda os outros que você tem, tá bom? Não esqueci que você disse que tem mais relatos, então não deixa de enviar. E bom, agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama Maldita Estrada. Bom dia, Leandra, espero que esteja bem. Estou escrevendo de madrugada e com um pouco de pressa, pois daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar. Peço que não revele o meu nome e creio que não seja necessário, mas se caso aparecer algum outro, estará trocado. Bom, Leandra, eu vou relatar o que vem acontecendo comigo e para isso eu tenho que explicar um pouquinho do contexto envolvido, mas eu não vou prolongar muito.
Bem, meu pai, ele sempre foi bem sensitivo e teve que até mesmo fazer terapia por conta do medo exacerbado que ele tem do lado espiritual. Eu, por outro lado, nunca tinha sentido ou visto algo assim muito fora do normal, com exceção de um episódio que eu vou acabar mencionando. Enfim, eu não tinha medo algum, a não ser de um banheiro que fica no terraço da minha casa. Guarde isso porque vai ser importante. E bom, eu moro numa cidade ali do interior e tudo começou quando eu estava fora, indo para a virada de ano com a minha família e estávamos indo pro interior também. Foi uma viagem boa, mas durante todo o trajeto tinha algo ali me angustiando. Era uma impressão ruim que logo pioraria. Outra coisa que talvez seja bom de dizer é que, há um tempo, quando eu era novinha, eu e meu irmão, passando por aquela mesma BR, vimos uma coisa muito esquisita. Era alta, magra, como um humanoide. Estava escuro e só conseguimos ver a sua sombra enquanto meio que aquilo corria atrás do carro. Mas, assim como nada aconteceu ali depois do que vimos, só contamos mesmo para os nossos pais que, bom, pelo menos a minha mãe com certeza não acreditou, então acabamos deixando essa situação quieta mesmo. Eu pensava que só eu tinha visto, mas o meu irmão também, e isso foi o que mais me assustou. Pois assim como agora, eu pensava que eu estava ficando louca e que era coisa da minha cabeça. Mas enfim, voltando para a história. Bom, desde que retornamos para casa, eu venho sentindo uma energia muito pesada na residência e um medo avassalador. É como se a qualquer momento algo de muito ruim fosse aparecer e fazer algo comigo ou com alguém da minha família. E eu também sinto como se algo estivesse me seguindo, sabe? Só que o mais estranho começou hoje à noite. Eu faxino a casa e como tinha estendido algumas roupas no terraço e elas haviam secado, eu fui até lá para pegá-las. Mas eu não tive coragem. A luz estava acesa e a porta aberta, sendo que quando eu tinha... a luz ela estava acesa e a porta aberta, sendo que quando eu tinha saído, estava totalmente o oposto. Eu perguntei à minha irmã se ela havia ido, lá e deixado ali a luz acesa e tal. E eu já cheguei falando meio que com um tom, sabe, de sermão. Mas ela afirmou que não tinha feito nada. Os meus pais estavam fora de casa e isso realmente me pesou. Mas eu acabei ignorando, mesmo porque talvez ela tivesse, deixado, só não quisesse falar ou talvez, sei lá, não se lembrava. Uma observação é que coisas estranhas como luzes já estavam ocorrendo, sabe? Inclusive, uma da sala começou a piscar e depois queimar com muita rapidez. Mas enfim, cética como estava, eu pensei que era apenas um erro ali da instalação. Mas aquela sensação estranha continuava e só piorava. Então, não me pergunte o sentido. Mas eu fui e peguei um pouco de sal grosso e comecei a espalhar ali pela mão. Eu comecei a espalhar ali com a mão enquanto eu orava por proteção. E não tinha com quem pedir ajuda levando para o lado espiritual, porque a religião que me atrai é a kardecista e também a Umbanda, mas como eu não tenho apoio familiar e sou menor de idade, então eu não posso frequentar terreiros. E naquele momento eu fiquei muito feliz porque eu fiquei com a sensação de que aquilo parecia ter passado. Mas, Leandro, o pior ainda está por vir, e foi durante uma madrugada. Era 4 e pouco da manhã quando eu comecei a ouvir barulhos baixinhos e estranhos. A minha gata estava muito eufórica, sendo que de madrugada ela normalmente fica calma. Ela miava, parecendo que pedia algo, ficava ali arranhando as coisas e às vezes olhava para pontos fixos e começava a encarar. E Leandra, a coisa tinha voltado. Eu não sei o que era, mas ela estava para todo lado. Mesmo com muito medo, eu levantei da cama para ver se tinha algo na varanda, já que estava escutando coisas ali do lado de fora, e não tinha nada aparentemente. Daí eu fui ao banheiro porque de repente a minha bexiga encheu. Nisso que eu chego lá, eu liguei a luz e antes que pudesse entrar, eu comecei a ouvir barulhos muito altos vindo do terraço. Como se alguém andasse, sabe? Ou então ficasse batendo ali nas coisas. E principalmente vinha daquele outro banheiro que ficava lá em cima, que ela mencionou antes. Enfim, eram horríveis.
E assim que voltei para o quarto, sem pensar duas vezes, senti meu coração palpitar muito, mas sabe, muito forte, e a minha respiração começou a ficar muito ofegante. Eu via uns vultos muito de vez em quando, desde que havia retomado ali daquela viagem. E nessa noite parecia que todos eles tinham se reunido para me fazer uma visitinha. E a cada segundo as coisas iam piorando. Uma chuva forte começou, um gato vindo ali do lado de fora começou a miar, assim como um cachorro começou a uivar baixinho, o que era estranho, já que normalmente quando isso acontecia, todos os outros cães começavam a uivar também, né, alto. Começa um, vai todos. E bom, era comum onde eu moro, mas não era, sabe, não era normal porque era só um que estava fazendo, os outros cães ficavam tipo em silêncio. Eu também vi uma luz do lado de fora piscar e a minha gata toda hora ia para a varanda, sabe, olhar alguma coisa. A geladeira também começou a fazer barulhos e simplesmente quando o dia amanheceu, o único barulho vindo do terraço aconteceu. A sensação ruim foi se acalmando. Os pássaros começaram ali a cantar, a minha gata se deitou e começou a dormir, então tudo voltou ao normal. E Leandra, tudo isso aconteceu essa noite e eu estou com muito medo de acontecer algo pior. Eu pensei em contar para o meu pai porque, como eu havia explicado, ele também era bem sensitivo e é o único que não iria rir da minha cara e acreditar aqui em casa. Talvez, sei lá, me levando em um centro ou algo do tipo. Mas não quero apavorar ele e imagino que imagino que se eu contar para minha mãe, ela não vai poder me ajudar em nada. Eu não sei, assim, realmente se é espiritual ou coisa da minha cabeça, mas eu espero que passe logo. Aí, no caso aqui, a seguidora tinha até finalizado, né? Esse foi o relato né? Espero que tenha gostado e tudo mais. Só que aí depois, ela, tipo, meio que mandou novamente, tipo, eu não sei como que faz isso, mas ela mandou dando tipo uma atualização. Aí ela foi escrever, passando para atualizar. Hoje de manhã eu perguntei para minha mãe se ela havia ouvido algo, né, vindo ali do terraço e tal. E ela disse que não, mas provavelmente se houvesse algum barulho era pela chuva. E sim, choveu naquela madrugada, né, na madrugada que ela citou no relato. Um pouco depois de eu escutar aquelas coisas, peraí. Ah, sim, choveu de madrugada um pouco depois de eu escutar aquelas coisas, mas eu preferi ficar calada. E uma observação, quando eu saí de casa, eu notei que a varanda, que é toda aberta e normalmente fica toda cheia d'água, estava seca, sem um pingo de água. Eu pensei logo que talvez a chuva simplesmente tivesse ocorrido na direção oposta, mas ao chegar na calçada ali do outro lado da casa, ela também estava seca. Eu achei isso bem estranho e eu até esqueci de comentar mas ontem eu cheguei a ouvir uma voz soar na minha cabeça dizendo: dessa vez você não escapa. Eu não tenho certeza se eu que estava, sei lá, inventando aquilo, porque de alguma forma não era algo de fora, e sim algo dentro da minha cabeça. Eu não vou saber explicar direito, mas é como se algo estivesse tomando a minha consciência e pensando naquilo. Porque eu mesma não pensei. E as coisas ainda não tinham começado a ficar estranhas. Aí agora sim o relato acaba, aí eu vou ler a finalização que ela tinha dado antes. Que aí foi, esse foi o relato, Leandro, eu espero que tenha gostado. Eu tenho que levantar da cama, mesmo com o coração na mão, para poder ir trabalhar. E se caso lerem algum vídeo, lerem algum vídeo, espero que dê pra entender bem. Um beijo, muito obrigado por ter enviado o relato. E assim, eu acredito que realmente pode ter sido alguma coisa que grudou em você em certo momento que você passou ali da estrada. Porque, como você mencionou, já tinha acontecido uma outra situação antes, né, de vocês estarem ali passeando, e aí você e seu irmão veem uma criatura muito estranha. E esse tipo de coisa, gente, acontece, tá? Eu não sei se eu já li aqui no YouTube, mas lá no TikTok eu já contei uma outra história mas foi, acho que um negócio de uma bicicleta. Gente, o espírito infernizou a mulher, infernizou. E ela achava que era a casa, que era gente jogando demanda pra cima dela.
Só que aí no final das contas foi porque ela passou num lugar e aí o negócio agarrou nela e simplesmente foi pra casa com ela. Então acredito que isso pode sim, pode ser isso que esteja acontecendo. Essa questão que você disse da cabeça, vai ter um caso que eu vou trazer aqui pro canal que se chama O Demônio em Borda da Mata, que inclusive, gente, esse caso tá me trazendo um trabalho. Hoje eu, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu finalizo. Não é um caso grande, porém, gente, já tô indo pra 6ª vez tentando gravar essa história. E ele, tipo assim, as manifestações aconteciam, tipo, igual ela tá falando, era na mente das pessoas. Então, até durante o exorcismo, antes do demônio ele se materializar ali na frente dos padres, ele aparecia só na mente dos padres. Então, assim, esse tipo de coisa realmente acontece. Pode às vezes ser sim a sua cabeça que tá imaginando porque você tá com medo e tudo mais, mas também tem espíritos ruins que se manifestam assim, só na mente da pessoa. Então pode ser que seja da sua cabeça, pode, mas também pode ser espiritual. Então é bom ficar de olho pra às vezes não começar a vir pensamentos ruins, às vezes pensamentos, suicidas. Não pode ficar falando muito essa palavra aqui no TikTok, no YouTube. Então assim, é bom tomar cuidado. E igual você... Nossa, pior que você... é recente. Esse relato, foi enviado pra mim 3 de janeiro. Então, é uma história recente. Então, assim, se for uma coisa que tá ali prolongando, é interessante você procurar ajuda, assim. Não fica ali com muito medo da sua mãe, não. Porque quem tá passando pela situação... Ah, não, perdão. É isso mesmo. Eu acho que é recente. 3 de janeiro. Eu achei que eu tinha confundido, mas é 3 de janeiro mesmo. E aí, então, assim... foi 3 de janeiro, então é uma história recente. Então, se fosse você, eu procuraria sim uma ajuda, porque, vai saber o que é isso que agarrou ali na estrada. Às vezes foi uma pessoa que faleceu, aí às vezes não aceita a morte, aí fica ali, consumindo da sua vitalidade. Pode ser muitas coisas. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo, que se chama A Viagem. Olá, Lili, eu espero que esteja tudo bem. Meu nome... Pode falar o nome. Meu nome é Letícia e não tem problema em citar o meu nome. Hoje eu vou relatar um acontecimento recente que assombrou a família e deixou todo mundo perplexo. Vamos lá. A família do meu namorado, assim, tios, tias e avós, moram no interior do interior de Minas Gerais. E eu prefiro não citar a cidade. Mas é bem no interiorzinho mesmo. E nós fomos para lá recentemente para poder passar as festas de fim de ano. A viagem foi tranquila, o Natal foi muito bom, viramos o ano em família, e enfim, tudo muito tranquilo, nada demais. E eu tinha que voltar no dia 2 de janeiro pela manhã, pois eu trabalhava à tarde. Então saímos 8 horas da manhã para poder retornar ali para nossa cidade. Estava caindo uma chuvinha e tinha muita neblina na pista. Vínhamos no carro eu, a minha sogra, meus 2 cunhados e o meu namorado que estava no volante, dirigindo. Era uma estrada bastante deserta ali, com muitas e muitas curvas. E não tinha acostamento e nem terceira faixa. E estava bastante vazia também. Mas enfim, viemos ali conversando e rindo, assim, bem tranquilos. Até que avistamos um carro na nossa frente. Era um Fiat Uno quadradinho vermelho. Um dos meus cunhados até comentou, nossa, que milagre, um carro nessa estrada. E todos rimos e concordamos. E bom, como estava ali em uma reta, o meu namorado fez a ultrapassagem normalmente e seguimos viagem. Viramos em uma curva aqui, outra curva ali, e mais ou menos uns 3 minutos ali de percurso, em uma curva nós demos de cara com o mesmo carro, um Fiat Uno quadradinho vermelho. Ele estava mais devagar agora. Todo mundo no carro arregalou o olho e achou aquilo muito esquisito, pois até a placa do carro era a mesma. E bom, meu namorado fez a ultrapassagem novamente e um silêncio se instalou ali no carro. Todos ficamos sem acreditar. Mas enfim, a minha sogra fez ali uma oração e seguimos viagem. Passou uns 15 minutos de percurso e quando eu achei que tinha, todo mundo esquecido ali do acontecido, adivinhem só, ele estava na nossa frente de novo. Na hora, o meu namorado freou assim com tanta brutalidade que achamos que ele tinha batido o carro,
Só depois, né, quando olhamos ali pra frente, nós vimos o bendito carro no mesmo lugar, andando devagarinho ali na nossa frente. O meu namorado ficou completamente indignado e resolveu ultrapassar novamente para poder tentar entender o que estava acontecendo, né? Tentar ver quem estava dirigindo aquele maldito Uno. Quando ele ultrapassou, todos viramos o pescoço em direção ao Uno vermelho. E adivinha, Li? Não tinha ninguém no volante e nem nos bancos dos passageiros. Ficamos todos de boca aberta e perplexo com o que estávamos vendo. Assim, sem acreditar que aquilo era verdade, né? E bom, ficamos tanto tempo olhando para o Uno que esquecemos da estrada. E o choque foi tão grande que o nosso carro acabou indo direto para o barranco e batemos ali de frente a um morrinho. Por sorte, não estávamos tão rápido, pois ficamos tão chocados que o meu namorado até tirou o pé ali do acelerador. E bom, ali ficamos um bom tempo parados ali e em um silêncio tenebroso. A minha sogra saiu do carro e fez muitas orações sobre a gente e sobre o carro ali. E depois de longos minutos tivemos coragem de entrar no carro novamente e seguir viagem. Até porque estávamos no meio do nada e não tinha muito o que fazer. O carro amassou só ali na parte da frente, mas dava para viajar tranquilamente. Enfim, fomos embora ouvindo louvor. Ela colocou um monte de risada. Eu acabei chegando atrasada no trabalho e fiquei o resto do dia meio sonsa, sabe? Só pensando no que tinha acontecido. Enfim, ficamos muito assustados e decidimos não viajar por um bom tempo. E é isso, Li. Muito obrigada por ler o meu relato. Desejo muita prosperidade para você e para o seu canal. Olha, um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E, gente, essa história me deixou de boca aberta. O que era esse carro? Assim, um carro, alguma coisa para ajudar vocês, para não acontecer algum acidente, não era, porque de certa forma vocês acabaram batendo o carro por conta deles. Do carro, né? Por conta do Uno. Sei lá, às vezes pode ser alguma impressão, né? De algum acidente, alguma coisa que aconteceu ali naquele percurso, porque foi bem específico, né? Aqueles Fiat Uno quadradinho vermelho, daqueles modelos antigos. Então, foi uma coisa assim bem específica. Então, eu acho que pode ter sido uma impressão que vocês viram, né? Às vezes, há muitos anos atrás, aconteceu algum acidente. Dá uma pesquisada, joga ali o nome da estrada no Google, vê se você, né, se você tiver curiosidade, é óbvio, vê se você não acha algum acidente, alguma coisa que aconteceu envolvendo um carro, né, parecido com o que todos vocês viram. Porque provavelmente, assim, a gente não pode falar com certeza, mas eu acho que era, assim, uma visão, tipo, né, não é visão que fala, é uma impressão, porque não acho que seja para proteger algo do tipo, porque meio nada a ver. E também não acho que era alguma coisa justamente para causar o acidente ou para fazer mal. De repente foi realmente uma impressão. É o que mais faz sentido, né? Mas vai saber também. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. E esse se chama O Terror na Estrada. Olá, Leandra, eu vim contar para você e seus seguidores hoje esse relato que aconteceu comigo ainda esse ano de 2024, em fevereiro. Eu assisto todos os seus vídeos e amo a maneira que você conta os relatos e pode ler a história tranquilamente, pois todos os nomes que podem vir a aparecer já estarão trocados. Bom, Leandra, em fevereiro eu iria fazer uma viagem com o meu ex-sogro, meu ex-namorado e o restante da família. Vamos nomear eles da seguinte forma: o ex-namorado eu vou chamar de José, o ex-sogro de João e a ex-cunhada de Maria. E a esposa do meu ex-sogro, Diana. Bom, eu e o José já morávamos juntos e o pai de José nos convidou para viajar. Eu não vou citar o lugar, mas nos chamou ali para viajar. Porém, iríamos de carro e a viagem duraria de 20 a 24 horas. E bom, Leandra, eu nunca me dei assim tão bem com esse meu ex-sogro, sabe? Mas eu decidi ir para ver a felicidade do José, que era o meu ex-namorado. Então, fomos, né, organizamos tudo e o João veio nos buscar pra gente ir. Saímos de casa em cerca de, por volta ali, né, das 4 da tarde e era uma quinta-feira. Estávamos todos bem e seguindo ali a viagem. Até que Maria, minha ex-cunhada, quis ir ao banheiro. Paramos em um posto de gasolina e já aproveitamos para comer. E isso era cerca de umas 7h30, 8 horas da noite.
Bom, comemos e fizemos tudo que fosse necessário, né, para seguir ali o caminho, sem precisar fazer outra parada próxima, né, pois a viagem era extremamente longa. Quando foi por volta de 1h da manhã, eu já estava com muito sono, então eu decidi dormir. Falei para Ana, né, esposa de João, que eu estava muito cansada e que se precisasse de mim poderia me chamar, pois José já estava dormindo há um bom tempo. Enfim, Leandra, eu dormi. E quando foi exatamente 3h13 da manhã, eu despertei como se tivesse algo me pedindo para acordar, e naquele momento eu comecei a sentir um calafrio e uma angústia. Então eu acordei e fiquei ali conversando com a Ana e a Maria, que ainda está com a Ana e com a Maria, que ainda estavam acordadas. Até que eu decidi parar para poder usar o banheiro, pois eu estava sentindo meu corpo muito fraco e com uma sensação muito estranha. Então João parou em um pedágio, vamos dizer assim. Era como se fosse uma casinha em meio a vários matos. E assim que eu desci do carro, eu vi algo estranho dentro dessa casinha, pois a porta era de vidro. Porém, estava muito escuro, então eu ignorei e fui usar o banheiro que ficava ao lado dessa tal porta de vidro. Eu usei o banheiro e assim que eu estava saindo, eu escutei um grito muito, mas muito alto. Eu me assustei e abri a porta pensando que alguém teria sido, picado por um bicho ou alguma coisa do tipo. Pois, como eu falei, ali não tinha nada, né? Era só a estrada e muito, muito mato. Só que assim que eu saí do banheiro, eu vi José e Ana muito assustados e então perguntei o que estava acontecendo. Até que eu escutei o mesmo grito vindo de trás de mim. E quando eu olhei para trás, Leandra, tinha um homem nu, com o corpo cheio de sangue e vários cortes em formato de cruz por todo o corpo. Todo o corpo mesmo. Eu fiquei apavorada com aquilo e a única reação que eu tive foi voltar para o banheiro e fiquei ali cerca de uns 20 minutos lá dentro sem saber o que fazer com o coração na mão, pois o que eu vi foi algo assim desesperador. Por volta ali desses 20 minutos que eu fiquei lá dentro, eu não ouvia nada, ficou um total silêncio. Até que bateram na porta e eu morrendo de medo ali, né, de abrir, mas era o João perguntando se estava tudo bem e se podíamos seguir com a viagem. Bom, sem entender muito bem, eu olhei para ele e falei que sim, e olhei para tal casinha e não tinha nada lá. Eu guardei aquilo para mim, pois eu pensei que eu estava ficando louca ou que eu estava delirando, pois, né, eu já não estava muito bem antes. Só que aí eu voltei pro carro, né, e segui a viagem. Até que José olha para mim e fala: "Nós também vimos o que você viu, mas aquele homem nos pediu que ficássemos calados e que saíssemos de lá o mais rápido possível." Bom, seguimos a viagem toda orando e sem entender o que havia acontecido, pois foi algo muito estranho e inacreditável. Paramos em um posto de gasolina logo pela manhã, era por volta de umas 8 ali da manhã, e comentamos, né, o que tinha acontecido para um frentista. E ele falou da seguinte forma: "Não sei como saíram vivos dessa situação, pois essa estrada é muito conhecida por desaparecimento de pessoas, sempre que param ali, não retornam." Nós, assustados, né, perguntamos o porquê que as pessoas sumiam ali sem mais nem menos. E então ele disse: "Aquele local é usado para fazer rituais e coisas sobrenaturais. Ninguém nunca explicou o sumiço das pessoas, mas também nunca acharam nenhuma delas, né, que sumiram nesse trecho. A única coisa que sobra é o carro, sem nenhum vestígio." Bom, ficamos super assustados, mas também aliviados de termos saído daquela situação bem. Porém, depois de todo esse acontecido, a minha vida foi ladeira abaixo. Posso trazer para vocês tudo o que aconteceu comigo depois dessa viagem e eu acredito que esteja tudo ligado com aquele dia, pois presencio coisas sobrenaturais até hoje. E bom, Leandra, esse foi o meu relato. Ficou um pouco longo, pois queria contar tudo sem deixar passar nada. Espero que conte no seu canal. Um beijo. Olha, um beijo. Muito obrigada por ter enviado e não deixa de enviar, né, o restante das coisas, o que aconteceu depois, se acontece até hoje, porque você mandou em julho esse relato, né? Já tem um tempinho. Então pode enviar. E, gente, esse relato, né, é bem parecido, não parecido, mas assim, o que aconteceu naquele outro, de que o que foi presenciado na estrada meio que foi também
com a pessoa para casa. Então, gente, é muito comum mesmo esse tipo de coisa acontecer. É até por isso que tem muitas pessoas, eu sou uma delas, eu não gosto de frequentar cemitério, porque já me aconteceu uma situação de eu ir assim e depois eu ficar dias de cama sentindo um troço, como se tivesse alguém sentado nas minhas costas, um negócio muito horrível. Então acontece mesmo, sabe? De você tá passando numa estrada e aí o negócio simplesmente grudou em você. Então provavelmente foi o que aconteceu com ela. E vai saber também se esse homem que apareceu ali por trás dela era realmente um ser humano ou se não era, né, uma pessoa falecida, né? Porque pelo jeito, né, do jeito que o corpo, as coisas estavam, essa pessoa parece que foi usada em um ritual, então provavelmente não estava mais ali entre os vivos. Às vezes foi o espírito, às vezes um espírito indignado com o que fizeram com ele, às vezes foi e agarrou em você, né, na seguidora. Então é muito complicado. Então, assim, se aconteceu mais coisas, se você conseguiu dar um jeito, manda pra gente, porque acho que não só eu fiquei curiosa, mas como quando o vídeo for ao ar, as outras pessoas também vão ficar curiosas. Mas é isso, ó. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E a gente vai pro próximo. E esse se chama relato ou... Aí a pessoa botou o assovio / assobio. Uma vez eu tava em dúvida e me falaram que tanto faz, as duas formas, né? Mas não sei. Eu tô com medo de já ter lido esse relato, mas eu acho que não. Bom... Oi, Li, me chamo Priscila e não tem problema você falar o meu nome e acho que eu não irei citar nenhum nome, mas se tiver não há problemas de citar também. Li, eu moro em uma cidadezinha no interior baiano chamada Tucano. Atualmente tenho 20 anos, mas quando isso aconteceu eu tinha 17 anos. Quando morava com os meus avós na roça, em um povoado que fica nessa cidadezinha. E bom, eu não irei me recordar se era tempo de quaresma ou não, mas lembro-me bem que era uma noite linda de lua cheia e a noite iluminava maravilhosamente aquela noite. Eu estava voltando de um encontro com meu atual namorado. Não era tarde, mas os meus avós tinham e têm assim, o costume de ir dormir cedo. Então, desde ali a entrada, tinham o costume de dormir cedo. Então, desde a entrada da roça, eu já vinha nas pontas ali dos pés e nessa noite o meu celular tinha descarregado. Então eu aproveitei, né, a noite de lua e não senti medo. Isso porque geralmente eu sou medrosa. Mas enfim, segui o meu rumo. E assim, para entrar na roça, eu passo por 2 cancelas, que são tipo porteiras. Pois o meu avô cria algumas vacas. Então também tinha curral. Então eu passei pela primeira cancela e quando eu estava passando por um pé enorme ali de quixabeira que fica logo na estrada, eu escutei um assovio. Eu ignorei, pois eu já tinha escutado histórias sobre um tal zumbinho. Para outros, se chamava zombi. Eu acho que é a forma como é chamado lá onde ela mora. Então, sabendo ali, né, da lenda, eu nem quis saber de olhar para trás. Então eu continuei o meu percurso. Quando eu estava quase no meio da estrada que liga ali a entrada com o curral, eu ouvi novamente. Mas desta vez estava mais perto. Continuei sem olhar, mas logo depois eu escutei novamente. Só que dessa vez foi bem no pé do meu ouvido. E eu senti o sopro, sabe, do assovio bem no meu ouvidinho. E isso me fez arrepiar dos pés à cabeça. E aí eu acabei olhando para trás. Quando eu olho para trás, vi nessa quixabeira uma figura de uma mulher parada, com cabelos ao vento, um vestido todo rasgado e a face que transmitia uma escuridão. E então, depois de ter ficado um tempinho ali encarando, aquilo correu em minha direção. Então eu corri. Li, eu corri tanto, que quando eu olhei para trás, ela já não estava mais lá. Quando fui abrir a segunda cancela, eu ouvi novamente o assovio. E assim que eu olhei para o curral aberto, lá estava a coisa, vindo novamente em minha direção. Eu não sei como eu achei forças para poder abrir a porteira, porque as minhas pernas tremiam e o meu coração parecia que ia sair pela boca. Então depois, né, da porteira eu novamente corri. E dessa vez a minha casa já estava próxima. Quando eu entrei no meu quarto, eu me senti aliviada e logo deitei-me ali e me embrulhei dos pés à cabeça e eu não dormi naquela noite. E Li, esse foi o meu relato, eu confesso que estava meio ansiosa para mandar esse relato.
Pois eu caí de paraquedas no seu canal há pouco mais de 2 meses e estou amando. E um cheiro. E desculpa pelos erros. Olha, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, que loucura. Então, provavelmente era essa coisa aí dessa lenda, né, que você mencionou. Vai ver, já é uma coisa assim antiga no lugar, né, conhecida por todo mundo ali, que assombra a estrada, né. Ai, gente, ó, tem que ter muita coragem, tá? Meu Deus do céu. Né, eu falo assim também, tem que ter muita coragem, mas eu já fiz muito isso, né, mas sei lá, tipo, parece que na hora que você tem que fazer o percurso ali que você tá passando, parece que você não sente tanto medo, né, não sei explicar muito bem, parece que a gente não fica tão, sei lá, tão apavorado, né, aí só que aí depois, às vezes a gente para e pensa depois, gente, pra que eu fui passar em tal lugar, meu Deus do céu. Ai, Deus, mas espera aí que agora a gente vai pro próximo relato, gente. Deixa eu só analisar uma coisa aqui. Porque eu estou achando que eu já contei esse próximo relato que vai vir agora. Só se eu encaminhei a mesma mensagem 2 vezes. Aí eu não sei explicar. Eu vou contar. No decorrer do relato, se eu perceber, se eu achar que eu já contei, aí eu paro, né, e tiro na edição. O nome desse relato se chama A Caminho de Sete Além. Olá, Leandra, tudo bem? Me chamo Nivaldo e isso aconteceu comigo há 2 anos. Leandra, eu confesso que eu não sabia o que era Sete Além, mas, antes de tudo, sou inscrito do canal. Mas antes de tudo, né, sou inscrito do canal. Mas vamos lá, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Eu e mais 3 amigos fomos passar o final de semana no litoral. Viajamos na sexta-feira à noite por volta das 18 horas para uma festa na praia. O litoral ele fica próximo de Caruaru a cerca de umas 2 horas e meia ali de estrada. Íamos para Tamandaré, Pernambuco. E isso aconteceu comigo faz 2 anos. Foi algo muito tenso e confesso que eu fiquei sem entender nada. A caminho da praia estava chovendo, aí paramos ali para comer e depois seguimos pela estrada. A chuva continuava, a BR estava escura, mas seguimos o caminho. E eu conheço esse caminho assim há mais de 10 anos, então era impossível errar. Até que Leandra, do nada, enquanto todos estavam ali conversando no carro, entramos em uma estrada de terra, tipo uma fazenda, um vilarejo. E isso aconteceu do nada, acredita? O carro estava na reserva e estávamos procurando o próximo posto ali BR para poder abastecer e para abastecer. E para atrasar, nós acabamos ali entrando nesse vilarejo. Algo que eu nunca tinha visto. Os meus amigos ficaram sem entender, meio que com medo. Pararam ali de conversar e eu comecei a sentir que o clima estava ficando tenso. Eu dirigindo já estava morrendo de medo, mas os meus amigos não falavam nada. Eu olhava para o painel do carro, vendo ali o nível de gasolina e temendo que o carro parasse ali. Olhava para a hora e via que o tempo estava passando e eu continuava ali dirigindo. Chegando na vila, como falei, parecia uma cidade abandonada. Também estava chovendo, mas não havia ninguém. E aí os meus amigos disseram, continua andando que vamos encontrar a BR para abastecer. De uma hora ou outra a BR tem que aparecer. Até que no caminho encontramos uma mulher com uma criança vindo assim na chuva. A mulher tinha olhos pretos e um olhar que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eram os olhos fundos. Pedi a ela informação sobre como sair de lá e ela disse: siga em frente que você verá a saída. Acredito que você caiu aqui por engano. Isso acontece com outras pessoas também. Eu fiquei sem entender quando ela disse isso, mas estávamos apressados, com medo e loucos para abastecer o carro. Então não ligamos muito para o que ela disse. Leandra, eu estava vendo o relógio e a hora começou a passar e nós continuamos andando. Depois de quase 1 hora com o carro na reserva, vimos de longe uma claridade, faróis ali de carros passando. Finalmente havíamos encontrado a BR e seguimos ali em frente. E seguindo mais à frente encontramos um posto na cidade de Novo Lino. Perguntamos ao frentista que cidade era aquela, que caímos de paraquedas, e ele disse que não havia nenhuma vila ou vilarejo ali por perto. Bom, seguimos o caminho para o litoral e a viagem ocorreu tudo bem.
Após passar o fim de semana e voltarmos ali para casa, o clima ficou tenso no carro, pois voltamos pela mesma estrada. Eu sentia que todos estavam curiosos para ver o local em que entramos. Peraí. Eu acho que eu não li esse relato antes, mas aqui aconteceu uma coisa que eu sempre falo, gente, quando for enviar para outra pessoa, para outro canal, tira o nome da pessoa. Tá? Não fica fazendo isso, porque isso vai me dar problema uma hora. Mas enfim, confesso que é impossível. Voltando ao relato, confesso que é impossível que tenha existido algum lugar por onde passamos. Ficamos observando cada lugar pela BR e não vimos nenhum vilarejo por ali. Bom, ninguém comentou mais nada, né, sobre o ocorrido e às vezes sonho com esse episódio. E Leandra, muito obrigado por ler o meu relato e antes eu não conhecia o que era Sete Além. Depois de ver alguns relatos que você conta, eu percebi que passei por algo parecido. Só que, gente, isso ficou meio confuso, porque, olha só. O nome dele é Nivaldo. Ele não... É porque tem uma parte que ele fala, que foi a parte que eu falei, que ele fala, tipo assim, fulano, confesso. Tipo assim, como se a pessoa estivesse falando, Leandra, confesso que, assim, é impossível que tenha existido, entendeu? Mas aí falou o nome da pessoa, sabe? E aí, depois falou que nunca tinha escutado sobre Sete Além, porque esse nome que ele mencionou é o do rapaz, né, do Luciano, que é o dono do... foi ele que criou, né, o negócio sobre Sete Além, a comunidade no Orkut, né, que as pessoas começaram a contar seus relatos. Então, provavelmente, ele deve ter mandado esse relato pra ele também. Então, assim, ó, se vocês veem esse relato em outro canal... E também ver aqui, saiba que, né, a pessoa manda pra um e manda pra outro também. Bom, gente, foi isso que eu entendi, porque colocou Luciano, confesso. É impossível, tipo assim, ele não falou que nenhum amigo dele se chama Luciano, entendeu? E aí o nome do rapaz do canal também é Luciano, então ficaria, assim, seria muita coincidência. Mas, de qualquer forma... Eu acho que eu não tinha lido esse relato, porque eu acho que eu lembraria dessa parte aqui. E eu já li um parecido, mas não era o mesmo relato. E assim, provavelmente pode ter sido Sete Além, como também pode ter sido talvez uma outra dimensão, né? Alguma outra coisa. Aí a gente vai saber, né? Tantas coisas estranhas assim que acontecem envolvendo outra dimensão. Mas ainda bem que vocês conseguiram sair de lá. Ó, um beijo. Muito obrigado por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. O nome do próximo relato, gente, se chama Um lobisomem deu uma pisa no meu tio. Olá, Leandra, tudo bem? Eu vim aqui hoje te contar sobre o dia em que um lobisomem deu uma pisa no meu tio. Observação, eu morro de rir sempre que escuto essa história. Desculpa se ficou longa. Eu não coloquei nomes para minha família não brigar comigo. Bom, quando o meu tio ele era mais novo, ele era muito atrevido e vivia em festas com os amigos. E só queria saber de curtição. Por ser ali o ex-caçula e o único filho homem, a minha avó sempre passava pano para ele e a minha mãe e as minhas tias ficavam furiosas. Já que você é daqui do Espírito Santo, talvez deva saber que no fim do ano a festa de Serra Sede acontece e depois sempre tem o Congo. E foi por causa dessa festa que tenho essa relíquia que nos tirava boas risadas. Bom, quando o dia da festa chegou, a minha mãe e as minhas tias foram para tal festa junto do meu tio e os amigos que eles tinham em comum. A minha avó, antes que saíssem, havia dito que não era para que eles chegassem muito tarde, pois era muito perigoso, morando ali em Planalto, que antigamente era chamado de Marajá. Minha mãe e minhas tias concordaram, mas já o meu tio começou a reclamar que não tinha medo de nada e que se alguma coisa acontecesse, ele enfrentaria, pois a sua coragem nunca lhe veio a faltar e que a minha avó se preocupava demais. Bom, meu tio conta que todos foram para a festa, né? Subiram ali o Morro da Serra a pé para poder chegar a tempo ali dos shows que tinham na época. E todo mundo foi bebendo e aos poucos todos foram indo... chegaram, né? E todo mundo foi bebendo e aos poucos todos foram indo embora, assim como a minha mãe e tias.
Mas o danado queria, porque queria ficar. E falou para as 3 que fossem e que depois ele chegava em casa. Bom, elas foram e ele ficou curtindo mais um pouco. Até que um bom tempo depois, ele viu que estava, né, ficando muito tarde e resolveu voltar para casa. Ele dizia que estava começando a descer o morro quando teve uma sensação de estar sendo observado. E nesse momento ele estava passando assim pelo mato. E nesse momento estava passando pelo mato ali em volta. Ele dizia que estava começando a descer o morro quando teve uma sensação de estar sendo observado, como se tivesse algo no mato que ficava em volta da estrada que na época era mal iluminada. Ele sempre olhava ao redor e não via nada. Já injuriado, ele apertou o passo e desceu. Para chegar até em casa era coisa assim de uns 15 minutos de caminhada e ele ainda sentia aquela sensação. Então ele resolveu virar para o mato e berrar: "Quem é o filho da mãe que tá aí? Bora, meu filho, aparece logo, senão o bagulho vai ficar doido pra você." E Leandra, ele conta que do lado assim onde estava o mato, pulou um bicho enorme, que tinha uns 2 metros. Era um bicho peludo, os olhos eram vermelhos e aquele bicho fedia muito. E tinha assim um bafo horrível. O bicho andou ao redor dele e parou bem na sua frente. Se abaixou um pouco e falou: "Ué, não era você o corajoso? Cadê a sua coragem agora, moleque?" Meu tio conta que sentiu um arrepio na espinha. Ele não conseguiu, né, fazer nada com o bicho. Parecia estar petrificado olhando aquele bicho fedorento na sua frente. O bicho então começou a dar uma pisa nele, que foi tão bem dada que ele tentou correr, mas o bicho jogou ele dentro do valão. Ele conta que o medo dele naquela época naquele momento era tão grande que ele nem se importou e saiu nadando valão abaixo até chegar perto da casa. E disse que o bicho seguiu ele pela margem dando gargalhadas. E quando ele chegou ali à margem da casa, né, o efeito da cachaça já tinha até passado. Ele disse que o bicho parou e ficou olhando ele atravessar a rua de barro. Minha avó estava acordada esperando ele e quando ele entrou estava esperando ele quando ele entrou com tudo, quase que derrubando a porta, tremendo igual uma vara verde. Ele contou para ela, né, o que ocorreu e logo em seguida fechou a porta. Ela levou ele para o banheiro, deu um banho nele, mas ele ainda continuava ali fedendo a carniça. Bom, ela deu outra pisa nele e depois fez uma oração nele e mandou ele deitar. Bom, ele aprendeu a lição. Dele e que lição linda, né? Bom, eu e os meus primos zoamos ele sempre que lembramos dessa história. Bom, esse é o meu relato, Lili. Eu espero que você possa ler. Possa ler o meu relato, seria um sonho. Amo o seu conteúdo, um beijão e melhoras da gripe. Tá bom, obrigada. Um beijo, muito obrigado por ter enviado a história. E ele né, falou que ia bater. Aí na hora que viu, ficou com medo. Gente, que doideira. Mas apesar de eu ser do Espírito Santo, eu não conheço essa festa, você acredita? Nunca ouvi falar, primeira vez. Mas, gente, então... Eu acho engraçado quando acontecem essas histórias, que a pessoa fala que não acredita e que se vê vai bater, vai fazer, vai acontecer. Aí só que quando vê, apanha. Ai, gente, ela falou o negócio de nadar no valão e depois ficou fedendo. Uma vez quando eu era criança eu também caí, vamos dizer assim, dentro do esgoto. Ai, gente, eu cheguei em casa toda preta, com uma lama preta de esgoto. A minha mãe olhou assim, mas a minha mãe ria. Aí ela teve que me dar banho de álcool. E, ai, gente, mas foi divertido. É que era um córgo que tinha lá na chácara. Aí hoje em dia não tem mais, porque tem manilha, né? Aí na época passava assim numa parte um pouco mais afastada. E tinha uma empresa que jogava o esgoto. Aí passava por lá o negócio. Aí, os meus primos e eu, a gente tinha mania. Aí tinha uma parte assim que tinha um pé de bananeira muito grande. E esse pé dava umas folhas. Quem conhece folha de bananeira sabe que elas são grandes, né? A gente agarrava naquilo, porque era muito grande a bananeira. A gente agarrava igual um cipó e ficava atravessando de um lado pro outro, né? Do esgoto. Aí um dia,
a gente foi fazer isso, mas 3 ao mesmo tempo. Foi eu, uma prima e um primo. Tipo, a gente agarrou na folha e pulou de um lado pro outro. A gente tava no meio, assim, do esgoto, a folha arrebentou. Ai, gente, a gente caiu com tudo, mas foi divertido. Enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. Deixa eu só desligar o ar que tá. Esse se chama O Imenso Cachorro que Tentou Pegar o Meu Pai Várias Vezes. Olá, Leandra. O seu nome parece um pouco com o da minha irmã. Não leia o nome. Realmente, parece. Eu nunca tinha... O nome da sua irmã consegue ser mais diferente que o meu. Gente... Mas eu achei bonito. Bom, caso tiver nomes no relato, estarão trocados, pois até o meu nome não é muito conhecido. Realmente. Bom, vamos lá. Eu moro no Nordeste e no ano de 1996 e 97, os meus pais se mudou para cá. Morava em um povoado longe da cidade e ele tinha que vir trabalhar a pé e voltar a pé para casa. Como era um restaurante, às vezes fechava meia-noite ou às vezes também fechava por volta de 1 da manhã. E ele tinha que percorrer 8 quilômetros a pé na estrada de mato. Em uma certa noite, o meu pai sentiu uma imensa vontade de olhar para trás. E quando ele olhou, ele viu um cachorro enorme. Ele fala que de altura devia ter mais ou menos 1,50 m e ele estava ali com as 4 patas no chão. Tipo um cachorro, né? E Leandra, esse tal cachorro, ele era muito peludo, dos olhos pretos, assim, bem preto. E ele pulou com tudo no meu pai. E quando ele já estava no alto, o meu pai... quando ele foi pular já estava no alto, o meu pai só chamou pelo Senhor. E começou a pedir, né? Senhor, cobre-me com o teu sangue. Leandro, meu pai fala que esse cachorro foi arremessado para dentro do mato e saiu chorando. Logo depois da oração. Bom, ele seguiu o caminho e no outro dia, novamente, esse cachorro apareceu. Só que dessa vez ele apareceu na frente do meu pai. Meu pai parou, só que assim, ele não fez nada com meu pai, só ficou ali olhando para ele e depois entrou o mato adentro. E conforme ele ia entrando no mato, ele era tão grande que o mato meio que ia se abrindo, sabe? Mas enfim, passou. Em um outro dia, meu pai, ali em uma reunião em amigos, contou o que havia visto e os amigos debocharam dele. Oxe, não deu outra. Uma certa noite, um casal de amigos estava dormindo e ouviu os cachorros deles ali apanhando muito. Quando a mulher decidiu, puxar a cortina para olhar na janela de vidro. E aí ela caiu em cima da cama e deu um grito e falou: amor, o cachorro que fulano viu tá ali fora. E aí a tal fera, encarou eles, que estavam ali da janela olhando, e pulou o muro. O outro casal de amigos, uma vez por volta das 22 horas ali da noite, estava descendo a rua, a mãe e a filha, quando lá embaixo elas viram o tal cachorro. Elas falam que lembrou do meu pai assim na hora. Ela abraçou a filha dela e aclamou o nome do Senhor Jesus. Esse cachorro passou do lado delas e depois foi embora. Teve uma outra vez que um casal viu meu pai vindo a pé e aí deu carona, pra ele. E aí meu pai falou: rapaz, um baita cachorro quase... Que? Peraí. Aí deu carona para o meu pai. E aí essa pessoa, esse rapaz que deu carona, falou: rapaz, um baita cachorro quase fez nós capotar o carro ali agora. Falou que o bicho saiu de dentro do mato e pulou em cima do para-brisa do carro. Só saiu porque o homem freou de uma vez e ele acabou caindo na frente do carro. Bom, no outro dia, arrumaram ali uns 40 homens para poder caçar esse cachorro. Só que ninguém achou nenhum rastro dele. E Leandra, muitos falam que é uma pessoa que a mãe joga praga e ela vira isso. Já o meu pai fala que é um espírito muito ruim. Só que como a cidade cresceu, a última aparição dele foi lá para o ano de 2013, quando um amigo nosso estava indo para uma cidade e esse cachorro acabou pulando ali na perna dele e fez ele e a esposa dele cair da moto, quando eles estavam indo para outra cidade. E bom, depois disso não ouvimos mais falar dele, mas ele era aterrorizante. E detalhes que meu pai chegou a ver ele umas 4 vezes e nunca teve esse medo,
nunca teve assim muito medo, porque ele sabia que Deus não iria deixar ele fazer alguma coisa com ele, né? No caso, com o pai dela. Muito obrigada, ali. Eu espero que leia em uma das plataformas. Um beijo e abraços. Fui. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E que loucura, né? Sempre aparecia na estrada querendo aterrorizar alguém. De repente, ele não aparece mais porque às vezes ele pode ter falecido. Porque na grande maioria das vezes, né, as lendas elas falam que as pessoas viram o lobisomem, né? Então pode ter sido isso. Às vezes era uma pessoa ali amaldiçoada que virava e aí, né, de repente essa pessoa faleceu. Bom, vamos pro próximo relato, que se chama Rua Escura. Oi, Lili, meu nome é Júlia e hoje eu vim contar um relato que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Eu nunca fui muito assim de acreditar nessas histórias ali de coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu comigo, confesso que eu fiquei bem mais cautelosa. Tudo aconteceu em uma noite. Eu estava voltando para casa depois de visitar uma amiga que mora numa parte mais afastada da cidade. O último ônibus tinha saído e eu achei que seria uma boa ideia cortar caminho a pé por uma estrada meio isolada, que passa por um bosque. Afinal, já era tarde e eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Estava tudo silencioso, eu ouvia apenas ali o som dos meus passos, que ecoavam na estrada vazia. E um ventinho leve que ficava ali passando pelas árvores. Mas, de repente, eu senti uma coisa estranha. Foi como se o ar tivesse ficado mais pesado. Eu sei que parece exagero, mas foi exatamente essa sensação. Alguns metros à frente eu vi uma pessoa parada bem no meio da estrada. Ela estava de costas para mim e vestia um casaco preto, que parecia meio antiquado, sabe? Tipo aqueles de filme antigo. Por um segundo eu pensei que talvez fosse algum morador, né, voltando para casa. Mas algo não estava certo. Era como se uma voz na minha cabeça estivesse dizendo para eu não chegar mais perto. Eu respirei fundo e continuei andando, tentando ali ignorar o desconforto. Mas conforme eu me aproximava, essa sensação só piorava. Quando eu cheguei a uns 3 metros ali de distância, a pessoa começou a se virar bem devagar. E foi nesse momento que o meu coração gelou. O rosto dela eu não sei descrever exatamente. Parecia humano, mas ao mesmo tempo não era. Era um rosto pálido, com olhos fundos e um olhar vazio que me fez arrepiar até a alma. Eu queria correr, mas eu estava completamente paralisada e a figura continuou ali me encarando. Até que, como num filme de terror, ela deu um passo na minha direção. E aquilo foi o suficiente para me fazer reagir. Sem pensar 2 vezes, eu virei e saí correndo o mais rápido que pude. Eu não sei explicar como, mas eu tinha certeza de que ela estava atrás de mim, mesmo assim sem ouvir nada. E eu senti como se uma sombra estivesse colada nas minhas costas, e cada segundo de corrida parecia uma eternidade. Bom, quando eu finalmente avistei as luzes da minha casa, eu olhei ali rapidamente para trás e a figura tinha sumido. Eu fiquei na porta ofegante ali com o coração batendo tão rápido que parecia que ia sair do peito. E a partir daquele dia eu passei a evitar aquela estrada. E mesmo hoje, toda vez que eu vejo uma sombra ou algo ali no canto dos olhos, eu me lembro daquele olhar vazio que parecia querer me seguir. Eu não sei exatamente o que eu vi naquela noite, talvez assim fosse só a minha mente, ou talvez fosse algo a mais. Mas eu sei que, desde aquele dia, a sensação de que eu estou sendo observada nunca mais foi embora completamente. E é tipo aqueles outros relatos, né? Parece que a pessoa, né, se deparou, né, trombou com um negócio no meio da estrada e parece que aquilo vai atrás da pessoa, né, perseguindo, fica ali, sabe, grudado na pessoa. Gente, que loucura. E talvez fosse aí o espírito de sei lá, talvez uma pessoa falecida, né? Igual você falou, é tipo um bosque, às vezes é um lugar muito antigo que já, né, aconteceu muitas coisas, às vezes acidente, às vezes são espíritos que estão ali que não conseguem fazer a passagem, aí logo que encontra uma pessoa, quer ficar ali sugando a energia, às vezes pode ser isso. É bom fazer bastante oração, ou então procurar alguma ajuda espiritual, né, pra tirar isso, porque
ninguém merece ficar com esses encostos assim, sugando a nossa energia, né? Mas enfim, ó, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo, que se chama: Que motoqueiro era aquele na estrada? Olá, Leandra, eu sou a Kelly e eu gostaria de contar um relato sobre uma viagem que meu irmão e a minha cunhada fizeram voltando de um interior para casa, que seria a cidade que eu morava, no Maranhão. Eles estavam vindo de moto quando se depararam com muita chuva na estrada. Meu irmão conta que eles estavam com medo, né, de cair, né, sabe, porque a pista estava muito escorregadia por estar chovendo. Peraí. Meu irmão conta que eles estavam com medo de cair, sabe? Porque a pista fica muito escorregadia em período de chuva. E isso era época de quaresma. E os meus avós sempre falavam pra gente que não era bom estar saindo muito em época, né, de quaresma, porque apareciam coisas que a gente nem podia imaginar, de tão assustador que era. Em um certo ponto da estrada, eles pararam a moto rapidamente por conta de um raio que caiu na estrada. Assim, caiu ali a uns 500 metros deles dois. No que eles pararam, o raio caiu e eles avistaram um motoqueiro todo de preto. Uma capa preta e uma moto bem potente passando assim, em sentido atravessando assim na pista. O lado que ele estava vindo era um abismo e ele estava indo em direção a uma serra, sabe, do outro lado da estrada. E rapidamente aquele motoqueiro sumiu. Meu irmão conta que ficou muito assustado, né? E a namorada dele também ficou muito assustados ali com a cena. E o mais curioso ali é que não foi, né, só o meu irmão que viu, a minha cunhada também viu e os dois ficaram apavorados. Bom, dali os dois pegaram e aceleraram a moto e foram embora para a cidade que a gente morava, tremendo de frio e de muito medo. Até hoje eles se perguntam o que seria aquele motoqueiro estranho passando sentido contrário para as direções que não tinha nada a ver e que nenhum ser humano seria capaz de fazer uma loucura dessas, de atravessar, né, no meio do caminho assim. E bom, esse foi o meu relato, eu espero que goste, beijos, e tenho muitos relatos e prometo que vou te mandar. Um beijo, muito obrigado por ter enviado e pode mandar os outros. Então, no caso, tipo, era a pista, né? E o motoqueiro atravessou assim na pista. Não foi nenhum sentido, nem indo, nem vindo. Foi, tipo, atravessou e, tipo, de um lado, sabe? Não tinha nada nos dois lados, nada assim pra onde o motoqueiro pudesse ir. Muito pelo contrário, pelo que ela falou. De um lado era... Quer ver? Gente, que doideira. Tipo assim, de um lado era um abismo e do outro não tinha como ter lugar pra pessoa vir. Deve ter sido uma impressão, né? Às vezes de algum acidente, alguma coisa que aconteceu no passado. E aí fica lá, isso é, como eu falei já várias vezes, isso é muito comum. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato e agora a gente vai pro próximo, que se chama Minha Avó e Sua Bicicleta. Oi, Leandra, meu nome é... Deixa eu ver se pode... Acho que pode. Meu nome é Caio, eu escrevo este relato como uma forma de homenagear a minha falecida avó. Os nomes não serão citados além do meu. Ela adorava contar os causos da vida e conversar bastante. Era uma velhinha gente fina, viu? E além disso, né, eu também sou muito fã do seu canal e valorizo a forma como respeita todos e diz sempre... Menina, claro que eu acredito. Bom, eu adoro os seus bordões, Li. Espero que você goste do meu relato e vamos lá, sem enrolações. Bom, eu vou contar aqui uma história da minha avó que ela me contava desde quando eu era um garoto. Antigamente, na época em que ela era uma mulher jovem, e adorava passeios de bicicleta. Ela vivia por aí, sabe, em festas, visitando primos e familiares. E como, né, não era muito acessível ali possuir motos ou outras formas de transporte, ela se virava com o que tinha, sabe? E nesse dia, ela me contou que foi visitar conhecidos em um sítio vizinho. Pode-se dizer que eram comunidades rurais. Várias casas em um determinado lugar, assim, mas mais afastado, né? Você entende. E bom, ela foi à tarde e aproveitou bastante ali para conversar. E como eu disse no início, ela tinha muito assunto. Ô bichinha faladeira. Eu só sei que a bonita sentou lá com o pessoal para prosear e quando deu conta, já era noite.
O café da tarde acabou evoluindo para um forró e ela dançou até doer os calos dos pés. Foi assim um dia louco. Mais louco ainda foi o que aconteceu depois. Como já era tarde, ela ainda precisaria voltar para casa. Após ele descansar daquele forrozinho bom, minha avó pegou sua lendária Monarch, uma bicicleta clássica, e saiu de volta para sua casinha. Não havia postes de luz nessa época e só a lua para guiar ali o caminho de volta. Os corredores tinham muitas árvores, tinham ali cercas, curvas, e era deserto na metade desse trajeto que ela teria que fazer. E eu admiro a coragem desse pessoal antigo que se aventurava nas noites. Eu também, tá? Bom, mas antes de chegar ao local ali exato do acontecido, eu preciso explicar um pouco do contexto histórico. Vai ser um resumo rápido. Nessa região, nos tempos mais antigos, havia tribos indígenas que viviam em guerra com os senhores de terra. Então, assim, muitas mortes e torturas acabaram amaldiçoando aquele lugar. Isso é, o que diziam os mais velhos. Existem inúmeras aparições relatadas do passado até hoje. E agora que você entendeu, que a energia dali não era muito boa, vamos lá. Voltando ao acontecido, Leandra, a minha avó já estava próxima ali de sair desse trecho pesado do caminho. Era um corredor longo e com uma árvore antiga logo à vista, sem nenhum sinal de casa ou pessoa por perto. Ela disse que do nada, sério assim, do nada mesmo, um peso enorme caiu na bicicleta dela, como se alguém tivesse pulado da árvore e sentado na garupa. Pesava muito. E o susto que a minha avó teve foi assim, instantâneo, pois lógico que desequilibrou ali no movimento da bicicleta. Como não estava entendendo nada, a pobrezinha desceu e achou que poderia ser a corrente da bicicleta, mas estava tudo certo, então não fazia sentido. E foi aí que o medo dela começou, e foi aí que ela foi ficando com medo, porém o medo dela aumentou quando do nada parou de ventar. Não havia barulho algum, ainda. E por que ainda? Leandra, do nada, ela começou a ouvir todos os galhos das árvores ao redor balançarem, e assim, com muita força. Foi tenso. E eu quero muito falar isso. E pasmem, gente, ela continuava sentindo o peso na bicicleta. E era desesperador, pois assim, ela chamava por ajuda e soluçava ali, tremendo e chorando, com muito medo daquilo. Ela também, continuou ali tentando pedalar, só que não dava certo, porque estava muito pesado. E ela me contou que o medo foi tão grande que ela fez até xixi na roupa, assim, foi muito tenso. E já no desespero, ela parou de tentar pedalar, desceu da Monarch e começou a rezar. Os barulhos de chicote, gritos e lamentos eram ouvidos naquela escuridão ali da noite. Só a lua clareava a vista. A minha vozinha ali rezando, pois não podia voltar para casa sem a sua bicicleta e também tinha medo de que aquilo pudesse seguir ela. Eu só sei que com muito tempo chamando, ela ouviu alguém respondendo o seu pedido. Porque eu acho que ela ficou ali no meio, era um lugar afastado, mas ela deve ter gritado muito alto. Então um senhor que estava passando por ali também de bicicleta, voltando de uma pescaria, ele era até conhecido dela, se aproximou e falou: "Ô, Dona Maria, o que aconteceu?" E aí a minha avó, descabelada e muito nervosa, respondeu: "Oi, João do Peixe, eu não consigo mover a minha bicicleta, tem alguém sentado nela, pelo amor de Deus, me ajuda." E aí minha avó, morrendo de vergonha, mas assim, o medo era maior, disse isso, e aí com um olhar de dúvida, ele pediu para checar a corrente. Ela confirmou com a cabeça que sim, que ela havia checado a corrente. Então ele movimentou a bicicleta e viu que estava normal. Nada de travar, estava tudo normal. Foi então que ela se acalmou e percebeu que o barulho também que ela estava escutando tinha parado bem na hora que esse senhor apareceu. Por fim, ela agradeceu pela presença dele e pediu que a acompanhasse até perto de sua casa. Ela era mãe solteira e assim que chegou em casa, seus filhos perguntaram, por que ela estava toda suja e assustada. E foi aí que ela precisou explicar tudo. Mas no final, todos acreditaram nela.
Depois desse dia, ela nunca mais andou por aquele lugar muito tarde ou por qualquer outra estrada. Bom, esse foi o meu relato, perdoe qualquer erro. Um cheiro para vocês, para o seu gato e para todos os inscritos que estão cozinhando, arrumando a casa, para todos os inscritos que estão cozinhando e arrumando a casa como eu. Ó, um beijo, muito obrigado por ter enviado, eu simplesmente amei essa história, assim, muito boa mesmo. E lembrou muito, assim, tipo os meus parentes mais antigos, né, que contavam histórias assim. E, gente, realmente, antigamente as pessoas tinham que ter muita coragem. Fazia tudo a pé, de bicicleta, às vezes a cavalo. Então, assim, são muitas histórias, né, do povo que fazia esses trajetos. Então, assim, nesse caso, provavelmente é porque o lugar, né, tem toda essa história. Então, como ele explicou, não tem nem como a gente criar muita teoria do que pode ser, porque provavelmente foi isso que ele mencionou. O lugar tem uma história bem pesada, né, de guerra, morte, muita tristeza, e até também os barulhos que a avó dele escutava. Então provavelmente tinha alguma coisa a ver mesmo com o passado do lugar ali. E aí às vezes viu sua avó ali passando e pensou, por que não, né? Vamos atentar essa querida que está aqui toda serelepe andando de bicicleta, tadinha. Ai, gente, me dá uma dó, porque eu fico imaginando o desespero da pessoa. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no início, eu tenho muitos mais relatos envolvendo estradas, assim, assombradas. Então, se vocês gostarem dessa coletânea, deixa aí nos comentários que eu faço uma outra. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tenha tirado aí um tempinho para me escrever as histórias. E também quero agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo. E é isso, um grande beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.